Vai começar mais um podcast aqui no site do Ponto SC. Ponto a ponto com Marquinhos. Oferecimento Sicredi, P4 Telecom, Disque Shop Itapema Barracuda, Águas de Bombinhas, Autoescola e Despachante Morretes, Manecar Veículos, Conasa Itapema, Cinegracker Porto Belo, Supermercado Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Unimed Litoral, Deon Móveis Planejados, Catarinaço Indústria de Telhas, Gomes Climatização e Aquecimento, Marmoraria Molinari, JE Vidros e Farmácia Vitafarma. Para você que nos acompanha em mais um podcast, dessa vez 3 pontos com o Marquinhos, o esporte de uma forma diferente, como a gente tem feito ultimamente, vindo até as pessoas para trazer para você informação, para trazer para você um bate-papo bem legal. Obrigado para você que nos acompanha no podcast e quem está apenas no podcast, no áudio também, mas vai ficar por dentro de tudo que está rolando no esporte no município de Itapema. Eu tenho a honra de ser recebido aqui no gabinete do secretário Fabrício Lázaro, o Fafá, secretário de Esportes do município de Itapema. A gente resolveu bater um papo nessa semana sobre como é que está o esporte em Itapema. Afinal, a gente fala só do esporte, né, Fafá? Quando tem os grandes eventos. E Itapema, ela vem se destacando nos últimos anos. Você que esteve à frente da secretaria, depois saiu um pouquinho, retornou à Secretaria de Esportes, né? E Itapema se destaca nos últimos anos, justamente na área do esporte. Nós tivemos grandes eventos aqui no município. Aliás, um evento mundial, que é o vôlei, que se caracterizou nos últimos anos aí, essa tendência. Mas a gente veio aqui conversar não só do vôlei, mas de tudo. Obrigado, tá? Prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse podcast, junto com o Marquinhos. A todos que nos acompanham o 3 Pontos. Muito importante a divulgação, né, do esporte de Itapema. E a gente está aí à disposição para falar também de toda a nossa estrutura, né? Itapema sempre foi visto como uma cidade de pequeno porte na área esportiva, mas hoje nós já somos vistos como uma grande potência esportiva no estado de Santa Catarina e também no Brasil, né? Pelos grandes eventos que foram feitos do vôlei de praia, mas de toda a estrutura que a gente vem montando, um novo ginásio, uma nova praça, né? O encaminhamento de uma nova pista de skate na Rua 306, onde o projeto está pronto, né? Agora a gente só está atrás de recursos para execução desta obra. E a Secretaria de Esporte vem trabalhando com diversas modalidades e ganhando título com essas modalidades. Além da parte do rendimento, Marquinhos, nós também estamos trabalhando a parte social. Então, são mais de 7 mil pessoas cadastradas hoje dentro da Secretaria de Esportes no nosso sistema, dentro de mais de 180 turmas aí em todos os bairros da cidade de Itapema, desde crianças de 4 anos a idosos de 90 anos, que fazem parte hoje da Secretaria de Esportes como membros e inclusive, nós temos a felicidade de ser atuais campeões do vôlei adaptado feminino nos Jogos Abertos da Terceira Idade do Estado de Santa Catarina, em São Bento do Sul, faz menos de um mês. E isso tudo demonstra que não é só a parte infantil, a parte da adolescência, a parte do rendimento, mas também a terceira idade que vem forte aí em diversas modalidades, como o vôlei adaptado, como o bolão, onde nós disputamos também, não ficamos em 10º lugar, se eu não me engano, nos Jogos da Terceira Idade, mas são diversas estruturas onde a gente vem montando e trabalhando desde os 4 anos até os mais de 90. Eu me lembro, se a gente recordar um pouquinho atrás, as pessoas tinham muita, eu vou usar essa expressão, Fafá, medo, quando você chegou na Secretaria de Esporte, embora seja uma pessoa do esporte, né? Você de profissão, você é fisioterapeuta na parte de esportes, né? Você lida a sua vida, ela é envolvida com o esporte. As pessoas tinham medo de vão se preocupar só com o futebol, né? Até porque algumas pessoas que estavam ao seu lado sempre estiveram, são pessoas mais ligadas a ex-atletas, como por exemplo está vestindo aí o bonezinho do Dago, né? Um grande, aliás, um abraço ao Dago, mas a gente viu o andamento, as coisas que estão acontecendo, que não foi só o futebol, bem pelo contrário, outros esportes, você citou aí o bolão, o vôlei adaptado. Eu chego aqui na Secretaria de Esportes agora, estou vendo ali a quadra, a escolinha de vôlei, né?
Quantas modalidades hoje a Secretaria de Esporte tem colocado à disposição da população? Hoje nós temos mais de 15 modalidades à disposição da comunidade. Tá. Né? Então, nós temos o skate, o surf, o basquete, o vôlei de praia, o vôlei de quadra, o futsal, o futebol de campo, o jiu-jitsu, o judô, os ritmos, o funcional, o pilates, o ciclismo e taekwondo. Então, aqui eu falei em 14. Exato. Eu acho que tem até mais. Né? Isso é os que vieram na minha cabeça, Marquinhos. Mas, para ter uma ideia, é isso que eu falo, são todas essas modalidades. Né? Então, os nossos 2 ginásios hoje eles estão 100% utilizados para as escolinhas, e alguns horários noturnos de sábado e domingo a gente está começando a abrir, né? Inclusive eu estou aqui com uma minuta da lei para abrir para a sociedade, né? Tanto o ginásio Casa Branca como o ginásio do Morretes, para que a gente também consiga incluir mais a parte de lazer junto nesses 2 instrumentos esportivos. Né? Nós temos o campo do Terilho, que também está sendo bastante utilizado por times amadores, e até uma cobrança, tu falou do futebol, a gente fazer os campeonatos amadores. A gente teve um de futsal agora na inauguração do ginásio, né, um mês de campeonato. Nós estamos já fazendo a licitação de arbitragem tanto do futebol de salão quanto do futebol de campo, onde nós teremos a categoria livre, a categoria feminina e a categoria veterano. Né, e possivelmente um campeonato de 50 a mais, que daí vai ser junto com o Balneário Camboriú em Porto Belo. Então a gente está em negociação para reunir essas 3 cidades e fazer o 50ão que eles falam, né, que é também um campeonato que foi feito no ano passado junto com a Secretaria de Esportes. A gente quer manter, mas ainda trazer outras equipes da cidade de Porto Belo e de Balneário Camboriú e fazer esse rodar para ter mais equipes, né, dos 50 a mais. Ô, Fafá, todas essas escolinhas que você fala que acaba atendendo a comunidade, é tudo gratuito? Totalmente gratuito. E a gente separa muito isso, até algumas vezes os pais se confundem do que é uma escolinha e o que é um rendimento. Certo? Vamos lá. E a escolinha, Marquinhos, a gente tem que deixar bem claro que é o social. A escolinha tu vem para se divertir, tu vem para aprender, para ser educado também junto aos professores, né? Pega uma aula de judô, de jiu-jitsu, de taekwondo, que tem os seus critérios, né, de artes marciais. Então, a escolinha é isso. O rendimento já é uma cobrança bem maior, porque tu tem que trazer títulos, tu tem que se dedicar o máximo possível para aquela modalidade. Então, quando tu entra num rendimento, a criança vai ser cobrada de resultado. Então, tem pais que ainda têm, né, um certo temor. Uma criança de 6 anos na ginástica rítmica vai viajar sozinha com o professor. Ele tem que ter a confiança, por isso que ela está no rendimento, né, do professor. Se o pai quiser ir junto, vai, mas ele não vai ficar no mesmo alojamento. Né? A gente que já passou pelo rendimento, a gente sabe disso. A criança tem que também ter foco na competição. Então, isso tudo a gente vem conversando com os pais de rendimento. Já tive conversa com o surf, vou ter uma conversa com a ginástica rítmica, já tive conversa com o futsal, né? Amanhã nós temos reunião com o futsal feminino. Então, a gente vem conversando e explicando também para os pais que têm essas crianças no rendimento o que realmente é um projeto social, um projeto de escolinha e um projeto de rendimento. Hoje nós temos um top 5 do Brasil no vôlei de praia, que é o Nicolas. Então, ele está entre os 5 melhores do Brasil. Sim. Né? Jogando contra Evandro, jogando contra os caras que já jogaram as Olimpíadas. E hoje, no ranking, né, ele veio do Cuiabá, agora ficou na 5ª colocação. Mas em Campo Grande ficou em 4º. Então ele está cada vez mais evoluindo. Né? Não é a dupla, os 2 itapemenses, mas o Nicolas é com o Manaus, que é de Maringá. Então a gente vem trabalhando isso aí e a gente já sabe o potencial que nós temos, não só no vôlei de praia, mas em outras modalidades, com o novo ginásio. Sim. Né? O novo ginásio, hoje, ele é a referência na região. Né? Inclusive, nós estamos trazendo para o mês que vem um grande campeonato de kickbox, né? Outras modalidades que estão se somando também, que a gente vai trabalhar cada vez mais. A fundação do Itapema Vôlei, que é um time profissional de vôlei de quadra, para disputar o Campeonato Catarinense, disputar os Jogos Abertos e também a Liga C, Superliga C. Então, provavelmente, esse ano a gente já tem um time adulto de vôlei de quadra disputando a Liga C aqui no município de Itapema. Então, está em andamento. Teve, nesse final de semana, uma seletiva para captação de atletas, e o professor Flamarion e o professor Luiz estão trabalhando aí para formar um time bom para bater de frente com os demais times de Santa Catarina. A escolinha e rendimento, né? E você já destacou bem. A escolinha, contraturno, o social, para que a pessoa possa ter um segundo horário. A gente, por isso, usa a expressão contraturno, daquele horário que a criança vai no colégio. Aqueles que se destacam
e aí vocês têm esse olhar de profissionais, acabam convidando essa criança para o rendimento. E até uma estrutura que a gente vem trabalhando é de ter o professor de escolinha e o professor de rendimento. Certo. Porque esse professor de rendimento que vai fazer a captação da escolinha. Certo. Né? Hoje, infelizmente, a gente não tem. Mas esse é o que eu falo do profissionalismo do esporte. Certo. E eu, como gestor público, eu tenho que trabalhar isso aí. Eu tenho um orçamento para se trabalhar e a gente vai trabalhando de limite. Hoje eu não posso ter um professor de escolinha e um professor de rendimento. Muitas das vezes, que nem aqui hoje, a gente está trabalhando com o estagiário porque o professor está na ULESC, em Camboriú. Nós estamos decorrendo dos jogos estudantis agora em Camboriú e o professor tem que estar lá acompanhando o time de rendimento. Certo. Mas a gente tem um suporte aqui que está mantendo. Mas muitas vezes a gente tem que cancelar a aula porque o professor está viajando, fica um tempo mais para o rendimento. Então isso tudo a gente está trabalhando já, tanto a parte orçamentária quanto a parte de gestão, para que a gente, no futuro próximo, tenha um professor exclusivo para as escolinhas e um professor do rendimento. Porque o sonho de quem é um gestor esportivo é que a educação trabalhasse em conjunto, mas hoje a gente tem uma dificuldade grande com a educação, nada criticando, porque eu tenho uma abertura muito grande com a Secretaria de Educação e com a equipe de educação, mas não estou falando no modo geral no Brasil. Sim, né? sim. Tu olha a China, os Estados Unidos, onde eles já trabalham a parte universitária, campeonato universitário, muito forte, já para o rendimento. Os atletas, na verdade, eles vêm da área educativa, né? É algo já ligado. Com certeza. A própria educação física lá no colégio, ela já traz o rendimento no contraturno. Tu não precisava trabalhar na Secretaria de Esporte. Lá mesmo no colégio, o próprio professor ia fazer o contraturno de rendimento. Sim. Né? Sim. Claro, a gente tem os jogos escolares, a gente está trabalhando para fazer uns jogos escolares muito bem feito esse ano, junto com a Secretaria de Educação, e que nossos professores vão lá e observem e consigam captar os melhores atletas, tanto da iniciativa das escolas privadas, quanto das escolas públicas, para representar a Secretaria de Esporte de Itapema. Então é isso que a gente vem se adaptando e profissionalizando tudo isso, que demora um tempo. Né? Eu tive à frente da Secretaria 1 ano e pouco, fiquei 8 meses fora, tive em Brasília, onde eu também consigo trabalhar alguma parte de recurso financeiro junto ao Senado Federal, junto à captação lá em Brasília, eu tive um aprendizado muito grande nesses 8 meses, e o meu retorno também é isso, é profissionalizar cada vez mais, e pelo que eu observo, o orçamento do esporte ele tem que triplicar. Porque o orçamento do esporte ele continua o mesmo, com aumento de estrutura. Eu tenho um ginásio hoje gigantesco e uma praça gigantesca que continua com o mesmo orçamento. Então tudo isso a gente vem se adaptando, conversando com a prefeita, conversando com o gestor da Secretaria de Finanças, porque a gente precisa melhorar as estruturas, para assim cada vez mais o esporte se adaptar. Até eu tive em Curitiba agora num encontro com os secretários e teve uma palestra que falou assim, o secretário de saúde ele é o secretário da doença. Sim. Quem que seria o secretário de saúde mesmo? É o esporte, que está prevenindo. Quanto mais a gente prevenir, menos saúde, menos doença a gente vai ter lá na frente. É um dinheiro investido e fora a segurança, né? E estatisticamente, Marquinhos, se a gente começar a analisar estudos técnicos e científicos que a gente vem analisando, o Brasil hoje está passando os Estados Unidos em termos de sedentarismo. Verdade. Né? Então está se invertendo. Até eles colocam a foto no videogame, no celular, e antigamente tu saía para fazer a parte de exercício físico. Hoje as pessoas não estão saindo. As crianças estão enturnadas dentro das suas casas. Isso tudo vai trazer um diagnóstico futuro muito propenso à doença. E é o que a gente não quer. Por isso que todas as nossas escolinhas estão cheias. Sim. Se tu sair aqui, tu vai no GAN, tu vai ver que tem uma escolinha lá com 60 idosos fazendo aula agora de Pilates. Agora do lado daqui da secretaria. Aqui na secretaria nós temos em torno de 30 a 35 crianças jogando vôlei. E isso é o dia todo, das 8 às 10 da noite, sem parar. E isso demonstra a força do esporte itapemense. Com organização, com gestão e com planejamento, que é o que a gente está buscando. Bom, vamos falar de números, né? No início da nossa conversa, você falou assim, são quase 7 mil alunos hoje, ou passa de 7 mil alunos. Tem isso tudo hoje, em todas as modalidades? Hoje nós temos aqui no nosso cadastro online, que é um sistema online, 6.876 pessoas cadastradas. Certo. 175 turmas ativas. Desde que eu falei do Pilates, né, do 90, dos 60 anos, dos 70, do 80, a caminhada, até as escolinhas de ginástica a ritmo e de taekwondo que aceitam alunos de 4, 5 anos. Certo. Né? O futsal acima de 5 anos. Então, desde as crianças até a terceira idade, nós temos aluno. Ô, Fafá, mas ainda tem vaga? Sim, com certeza. Várias modalidades ainda tem vaga. Algumas com listas de espera. E aqui que eu falo, se eu tenho lista de espera, o que eu tenho que fazer? Contratar novos professores. Claro. Para mim contratar novos professores, eu preciso ter orçamento.
Aí eu tenho que bater lá na prefeita, a estatística é essa, a gente tem que ampliar porque o esporte está rendendo mais. Sim. Isso que é a função do gestor público, é mostrar através de números e comprovar através dessas aulas que o esporte está crescendo e eu preciso de mais orçamento para a contratação de novos professores para essas modalidades que tem fila de espera. E quem quiser, por exemplo, se inscrever, como é que faz? Eu simplesmente, deu na cabeça, eu quero participar de tal modalidade. Aonde eu vou? Como é que eu faço? Hoje nós temos as redes sociais, Tá. que é o Instagram, o Qual é o Facebook Instagram? do Esporte Itapema, @Esporte Itapema. @Esporte Itapema. Isso. Tá. E temos o site, Ah, www.esporteitapema.sc.gov.br, certo. que é onde tu faz o seu cadastro, tu tem um login, onde você pode fazer a sua inscrição totalmente online e depois no próprio site tu vai buscar a aula que tu quiser e vai até aquele professor. Alguns professores têm o WhatsApp, nós temos o WhatsApp da secretaria também, Certo. que está disponibilizado no site, é o número do telefone da secretaria, tem no site, WhatsApp, pode conversar, ou vir até a Secretaria de Esporte e conversar com os nossos secretários, que eles vão dizer todos os passos que tem que ser seguidos. A Secretaria de Esportes está aqui na Rua 424, anexo ao ginásio, né, do Morretes, então é muito fácil você achar aqui, toda a turma está por aqui em horário comercial. Né? Das 8 às 6. Das 8 às 6, Isso. do meio-dia talvez... Não, sempre tem gente. Sempre tem gente. Então você vai conseguir ter uma informação, mas como o Fafá falou, vai no site. O site hoje online, qualquer um aí, o site, repete aí, esporteitapema.sc.gov.br e o telefone é 3267-1596, né? Ou pode ligar, ou pode mandar um WhatsApp também, uma mensagem que vai ter a resposta aí do pessoal sobre as dúvidas que tem relacionado ao esporte. Em que momento você acha que Itapema deu essa virada de chave para esse olhar mais concreto ao esporte, para essa realidade hoje de ser destaque, não só a nível estadual, nas competições regionais, mas a nível mundial, como nacional e mundial, a ponto de ter essas etapas? Eu acredito que o vôlei de praia ele chama muita atenção de Itapema. Certo. Né? Itapema sempre vem seguindo num ritmo de esporte, mas nunca algo fixo. Né? A secretaria sempre virava, quando eu era secretário anterior era de outras secretarias também, mas muito falava que eu direcionava para o esporte. Não é, porque o esporte aparecia mais realmente. E aquilo que eu falo, a parte turística é esportiva também. Né? Hoje os eventos esportivos são totalmente turísticos. Tu pega uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas, olha o quanto de turismo que leva. Sim. E o Mundial de Vôlei de Praia para Itapema, ele traz muitos turistas e reconhecimento no mundo todo através do Mundial de Vôlei de Praia. Além disso, as novas estruturas beneficiam muito, principalmente o esporte coletivo, porque Itapema ele era visto no esporte individual, ciclismo, judô, vôlei de praia. Agora a gente está montando equipes boas de esporte coletivo, porque a gente tem opções de 2 ginásios e um ginásio com estrutura para 2.000 pessoas. Então isso a gente consegue trazer atletas e até investidores que vêm para isso. A gente aprovou há menos de um mês aí a Lei Amigo do Esporte, onde vai trazer muitos recursos para a secretaria. Estou trabalhando agora a cobrança de bilheteria para trazer grandes eventos. Então um jogo de Liga Nacional, um jogo de Superliga, para a gente poder cobrar e trazer uma arrecadação também para a Secretaria de Esportes. O aluguel das quadras, dos campos, isso tudo é importante para a gente fazer essa arrecadação. Tu traz um jogo de Superliga, um exemplo do Jaraguá ou do Joinville para cá, tu vai botar 2.000 pessoas aí, tu vai ter uma arrecadação muito boa para a cidade e principalmente para o esporte, né? Claro que tu tem que fazer as divisões com as federações, os conselhos, mas vai sobrar uma porcentagem muito boa para poder ser investido no esporte. Entendi. Então tudo isso, hoje nós temos uma Bolsa Atleta com 74 bolsistas, né, em torno de R$500 mil de Bolsa Atleta, onde a gente precisa ampliar, porque se vem o esporte coletivo, nós vamos ter que também modificar a lei para o esporte coletivo está incluso também nessa lei, inclusive até o treinador, a Bolsa Técnica. Né? São questões que são de gestão e que a gente precisa trabalhar junto com o orçamento e junto com a prefeita para ampliar esse orçamento. Por isso que eu falo que cada vez mais o esporte tem que ampliar o orçamento. E sempre o esporte é o primeiro a ser retirado. Né? Ou se retira a secretaria, vira uma diretoria, ou se retira o ministério, vira uma secretaria. Né? Nós não tínhamos um Ministério do Esporte no governo anterior, hoje a gente tem. Isso é mais uma vez um avanço. Eu falo que o esporte não pode baixar inclusive um ex-atleta hoje é ministro, né? Que tem conhecimento. Então isso tudo demonstra que a gente precisa fazer uma gestão com solidez
para que a gente possa conseguir investir. E é o que eu estou levando para a prefeitura. São números, são estatísticas e é a realidade do esporte da Itapema hoje. Antes eu ia viajar com 30, 40 atletas. Semana passada, para os Jogos, nós estamos com mais de 100 atletas. Né? Então, uma viagem sem orçamento é bem maior. Claro. Encaminhei para a Câmara de Vereadores. Nosso orçamento de viagem é 17 mil. Eu encaminhei para aumentar para 50. Daqui a pouco vou para uns Jogos Abertos com quase 200 atletas. Eu tenho que ter alimentação para esses atletas, tem que ter o transporte, eu tenho que ter a farmácia, onde tem que comprar o gelol, o gelo, né, se tem alguma lesão, né, a gente tem que fazer o seguro desses atletas para viagem. Então, tudo isso gera custo também para o município. Por isso que a gente está com o pé no chão, a gente vem se organizando de maneira certa, junto com toda a nossa diretoria, para que a gente consiga profissionalizar realmente o esporte e mostrar que o esporte é mais importante que muitos outros, né, não desmerecendo as outras secretarias, mas ele tem um viés muito importante na sociedade, que eu sempre falo, quanto mais esporte, menos a gente vai gastar na saúde lá na frente com a doença. Sem dúvida nenhuma. Isso que, se a gente for contar a questão da segurança pública, né? Porque um jovem no esporte é um jovem menos na criminalidade, né? Então é menos dinheiro também na segurança pública, não tem que correr atrás daquele que, digamos, se foi desencaminhado, né? Bom, Fafá, tem um grande sonho ainda do Fafá à frente da Secretaria de Esporte, porque você realizou grandes coisas à frente da Secretaria desde que a assumiu. O Fafá já, todo mundo sabe, né? Foi vereador 2 vezes, né, Fafá? Ele esteve na Câmara de Vereadores, depois na Secretaria aqui de Esportes, ele é fisioterapeuta de profissão, formação, né? Já trabalhou em clubes também, como o Marcelo Luz, o Barroso, né? Almirante Barroso. O Almirante Barroso, ele trabalhou aqui na nossa região. Qual o sonho do Fafá? Bom, Marquinhos, eu enquanto eu estou em Itapema, eu vou sempre me dedicar para a cidade. E isso foi o intuito que eu sempre tive. Não quis mais concorrer a vereador, porque eu já fiz o que eu tinha que ser feito nos 8 anos que eu estive lá, nos 2 mandatos. Né? Então, quando eu tive o convite de ser secretário de várias pastas, a gente teve o convite, depois eu tive que sair também para almejar algo de conhecimento para mim pessoal lá em Brasília. E voltei, retornei para quê? Para cada vez mais ampliar esse leque do esporte e principalmente trazer grandes times para a cidade de Itapema. Então, um grande sonho hoje é eu ter um time Superliga, tanto no futsal quanto no vôlei de quadra. Certo. Sabe que um time profissional de futebol é impossível na cidade de Itapema, porque o custo é muito alto, nós temos um estádio decente, claro. Mas a gente está fazendo o esporte amador girar, estamos com 2 campos em andamento, o campo do Sertão e o campo do Casabranca. Então, tudo isso são sonhos que estão se tornando realizados. Esse novo ginásio foi um sonho que a gente construiu lá atrás, não tive a oportunidade de inaugurar, foi o secretário Ivan, mas a gente sabe que a gente fez parte de todo o projeto e o andamento desse sonho, a Praça do Morretes também, e tem a Praça do 36 que está já saindo do papel. Então, a gente vem para cada vez mais almejar melhor o crescimento na cidade, principalmente das crianças. Né? Isso é o que eu vejo. Eu tenho aqui na minha sala as camisas de quando eu fui atleta do município de Itapema, o Fabinho me presenteou, que é um professor que continua aqui hoje na Secretaria de Esporte, ele me presenteou. Então, quando eu era sub-15, tá aqui as camisas. Isso mostra que o quanto a gente evoluiu daquela época para agora, né, de ter uma frota de carro que a gente possa levar, carro de 7 lugares, a gente tem um ônibus que é da Secretaria de Esporte, não precisa ficar pedindo para os outros emprestado, e a gente vem buscando mais, a gente precisa mais cada dia, né, porque a cidade está crescendo, o esporte tem que crescer com a cidade. Né, então, hoje nós temos campeões olímpicos morando aqui. Verdade. O Evandro Guerra mora aqui, um campeão olímpico de vôlei de quadra, né? Então, isso demonstra o crescimento na cidade. Fora os atletas de profissional de futebol, que são diversos, que têm os seus apartamentos aqui, e a gente tem que demonstrar, e como o novo logo fala, Itapema, o paraíso dos esportes, né? Porque a gente tem tanto a trilha, como o mar, como o campo, como os tatames, e hoje tudo diversificado em vários ambientes, com estrutura. A gente tem preservado essas estruturas, porque muitas vezes a gente vai em outras cidades, os ginásios estão acabados, a gente não deixa, tem que estar pintadinho, tem que estar limpo, tem que ter uma equipe de manutenção, e isso é importante, a preservação também desses espaços esportivos. Ontem eu fui andar de skate na praça e me deparei com depredações, num domingo que eu ia para lazer, mas aí como a gente está como secretário, a gente se apega nisso. Claro. Aí tem uma porta arrombada, tem um banheiro cheio de lixo, e a gente tem que cobrar das pessoas o cuidado da comunidade com os espaços públicos. Aqui atrás a gente tem uma quadra de 3x3 que não consegue terminar, Marquinhos, porque a comunidade depreda.
A empresa não conseguiu terminar. Então a gente teve que repensar, vamos ter que fazer um muro e fechar para terminar essa quadra. Então são questões que também a gente tem que cobrar da sociedade, porque a gente está cuidando, a gente está aqui investindo, mas muitas das vezes a gente não consegue. Então o combate a isso aí é muito importante. Sonhos a gente tem diversos, a gente sempre quer estar no topo, né? E eu, quando assumo uma vida pública ou qualquer outra vida profissional que seja, a gente tem que fazer o melhor da gente. Então eu estou aqui 6 horas, estou 5, 4 da manhã, tem vezes que a gente não dorme, mas a gente está aqui servindo a comunidade e da maneira que a gente pensa, fazendo gestão pública de qualidade e trazendo números e estatísticas, porque é o que eu falo para o prefeito, não adianta você estar aqui e não levar para você o que a gente está fazendo, o que a gente está ordenando. Muitas das vezes os vereadores nem sabem o que está acontecendo aqui. Mas eu vou até a Câmara dos Vereadores e explico para eles. Inclusive, daqui a 2 semanas estarei lá prestando contas da Secretaria de Esportes, que eu acho muito importante, porque eu fui vereador e sei que tem que ser cobrado isso. Porque a Casa do Povo está lá e a comunidade tem que saber o que está acontecendo. E a gente está à disposição, nossa porta sempre aberta, as questões de críticas e as questões de elogios, né? A gente tem que também saber trazer a crítica para a gestão pública e, em cima dela, tentar chegar na perfeição, que com certeza nós não somos perfeitos, mas a gente chega o máximo possível para contemplar uma boa secretaria, um bom esporte para a nossa cidade. Bom, esse é um dos objetivos da gente estar aqui, levar essa informação a você. Então, a gente já vê os caminhos aí, claro, aqui no site vai ter mais informações também sobre a Secretaria de Esportes, assim como a gente sempre faz todas as semanas, divulgando os principais eventos e também as realizações dos atletas que envolvem aqui o município de Itapema e a Secretaria de Esportes. Só falo, obrigado por ter recebido, eu sei que você tem compromisso também. Nós fizemos essa gravação, foi no dia 26 de junho, uma segunda-feira à tarde, tiramos um tempinho aqui, consegui na agenda do secretário um espaçozinho para a gente poder conversar e levar a realidade do esporte de Itapema, o que está acontecendo. E ressalto, continue acompanhando, não só aqui no Ponto SC, mas também os canais oficiais aí da Secretaria de Esporte, para você ficar por dentro de tudo. E fica aquela dica, né? Quer uma vida mais saudável, quer aí uma vida envolvida com o esporte, procura a Secretaria de Esportes de Itapema, com certeza aí você vai achar uma modalidade que entra dentro aí do seu perfil ou dentro daquilo que você gosta. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Marquinhos. A gente sempre à disposição. Um grande abraço a todos.